Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia, segunda-feira, começando a semana, como sempre digo, né? Quero te desejar as maiores e melhores bênçãos de Deus para a sua vida, uma semana de vitória, de paz, de saúde. Amém, queridos? Bem, irmãos, alguém nesses dias... uma conversa me comentou que Campo Grande, né, que é o bairro onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, está um canteiro de obras, né? Um trânsito caótico, a mobilidade está cada vez mais difícil, abaixo de zero, eu diria, né? E o que é pior também, no sentido assim de qualidade de vida, né? A densidade demográfica cada vez mais aumentando. E é uma verdade, né? Está muito difícil se locomover de carro aqui pelas ruas do bairro, né? E um detalhe que, se nós observarmos bem, nós vamos ver também que a quantidade de apartamentos novos, de moradas, né? Que estão sendo construídas, desses condomínios, tipo Minha Casa Minha Vida, e não vai aqui nenhum tom pejorativo, muito pelo contrário, tem condomínios desses que são muito bonitinhos, né? Com jardins, estacionamentos, quadra de esporte, salão de festas, e tem até alguns com parque aquático, né? Bom, e como sempre, eu aproveito as interações, as experiências da semana, do dia, para usá-las aqui como tema das minhas mensagens. Esse assunto me remeteu ao livro de Levíticos, no capítulo 25, né, que eu desejo usar como uma metáfora, né, para um contexto espiritual e associar ao momento atual que vivemos, né, onde devemos nos preocupar sim com uma morada, mas nos preocupar com uma morada celestial que é eterna, né? Todos querem ter uma casa, um apartamento próprio, né? Não é verdade? E a pergunta que eu faço, visando a dimensão espiritual, é onde nós estamos escolhendo adquirir essa casa, essa morada. Jesus, ele disse que iria preparar lugar para que nós pudéssemos estar onde ele estaria, né? O texto está lá em João 14. E como eu disse em Levíticos 25, diz que se um comprador adquirisse uma casa em uma cidade murada, o vendedor, né, poderia resgatá-la até um ano após a venda, né? Nós temos uma casa comprada pelo Senhor Jesus, né? Não foi comprada por nós, não tivemos que pagar nada. Jesus pagou o preço, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Como me referi ali ao texto de João 14. Mas vamos comentar um pouquinho sobre este capítulo de Levíticos 25. Durante a nossa vida, amados, o inimigo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, nos rodeando, desejando tomar de nós aquilo que foi adquirido, né? Foi prometido, aquilo que foi dado a nós pela graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje, tem muitas famílias, falando materialmente, né? Fisicamente, que estão sendo despejadas das suas casas por pessoas estranhas, violentas, né? Que chegam e colocam a família para fora daquele imóvel, daquele apartamento adquirido com muito sacrifício. E creio que muitos deles desejam, têm o sonho de voltar a morar no que é seu. Olha, há uma promessa para o homem espiritual, aquele que está em Cristo, né? Que quando a trombeta tocar, esta casa perpetuamente será nossa. A nossa casa está dentro dos muros da Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém
possui muros altos, portais, ruas de ouro, né? As nossas casas estão dentro desses muros, né? Por isso, quando acontecer o jubileu celestial que está na Bíblia, essa morada, essa mansão será nossa para sempre. Você crê nisso? Eu creio, né? Então, a lei também dizia que aqueles que adquirissem suas casas fora dos muros, né, eles poderiam perder as suas casas no ano do jubileu, porque fora dos muros estavam sem proteção. O que nós vemos hoje? Vemos pessoas adquirindo suas casas, né, para esta vida, com muito sacrifício, com muito suor, como comentei antes, mas eu diria sem calção, sem proteção. Fazendo um paralelo, nós podemos dizer que são pessoas que estão vivendo um evangelho sem compromisso, né, com a cidade celestial. O texto de Levíticos 25 diz que se alguém tivesse vendido ou perdido a sua casa, a restituiria, né? E que no ano do jubileu de aniversário a recobraria, ou seja, mas aqueles que adquirissem ou tivessem adquirido suas casas fora dos muros da cidade não murada, né? Esses perderiam suas casas, né? Então, queridos, tão certo como o dia que raiou, eu creia nisso, né? A trombeta vai soar, o jubileu da igreja acontecerá. E a pergunta é, né? Onde está sendo adquirida a tua casa? Fora dos muros ou dentro dos muros celestiais? Deus arquitetou uma cidade com muros para que se cumprisse a sua palavra. A nossa casa está nesta cidade murada. O ano do jubileu está chegando. Jesus está voltando. A nossa casa está na cidade murada, como diz Apocalipse 21. Diz que um anjo mediu os muros da cidade, né? A nossa casa tem que estar na cidade murada, amados. Levíticos 25 começa afirmando para o povo de Deus que no ano do jubileu eles tornariam para suas casas. Quando Deus libertou o povo das mãos da escravidão do Egito, Deus fez para o seu povo um calendário, e no calendário do Senhor tinha festas. E não é diferente conosco. Quando o Senhor nos libertou deste mundo, Ele fez uma espécie de calendário, né? Uma espécie de regra, né? Para que nós pudéssemos andar em paz e em segurança, né? Com alegria, porque todo aquele que perdeu ou que tivesse perdido a sua herança, né? Voltaria a recobrar, voltaria a ter o que é seu de volta. Tá? O que nós podemos discernir, amados? Que o Senhor Jesus é o nosso jubileu celestial, né? Pois com ele a gente toma posse da herança perdida, né? Nós não somos mais escravos, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Então, finalizando esta mensagem, amados, eu quero dizer que quanto mais valor, né, nós dermos às coisas dessa terra, mais longe na nossa vida estará da eternidade, do jubileu eterno. Quanto menos valor nós dermos às coisas dessa terra, mais próximos vamos estar do jubileu celestial. E nesse ano do jubileu, diz o texto, né, tornareis cada um a sua possessão. No jubileu da igreja receberemos por posse a coroa eterna, o galardão incorruptível, né? E celebraremos cantando júbilos de glória a Deus. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, fica com Deus, né? Escolha o lugar certo da sua morada, né? Nós passamos um tempo aqui nesta terra, temos que morar em algum lugar, mas não é o mais importante. O mais importante é você escolher a morada eterna dentro dos muros da Jerusalém Celestial. Amém? Olha, dê um like nessa mensagem, né? Inscreva-se nesse canal, participe ou distribua essa mensagem, né, para outras pessoas, porque é importante. Amém? Fica com Deus. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.